Boa noite. Hoje, 12 de setembro de 2023, o Bate-Papo com Eurico Mendonça vai abordar o tema Diretivas Antecipadas de Vontade, um modelo acessível. As diretrizes, cuja sigla é DAV, também chamado de Testamento Vital. Vamos apresentar um modelo praticamente pronto para vocês. No campo A, a fundamentação legal, objetivos, eficácia e papel do representante. Esta declaração DAV respalda-se na resolução do Conselho Federal de Medicina 1995-2012 e em vermelho, que vocês omitirão do texto de vocês, quando o projeto de lei 2242, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente, for aprovado, vocês vão acrescentar, além da resolução do CFM, a lei federal. Ok? Continuando, a DAV contém, entre outras, vontades e recusas do declarante no tocante, olha o alcance, aos cuidados, tratamentos e procedimentos de saúde que deseja ou não receber quando não puder mais expressar livre e autonomamente suas vontades, logo incapaz de assinar um consentimento válido. O campo B, que vocês podem também copiar igual ao branco, exceto onde está vermelho, começa com o subtítulo quanto à eficácia da diretriz e o representante. Para ser eficaz esse documento, DAV, o declarante deverá fornecer uma cópia desta declaração ao seu representante legal, figura importantíssima, a quem caberá entregar e fiscalizar sua juntada, a juntada desse documento, ao prontuário médico. Ele vai fazer parte do prontuário médico. Olha que importância. E cabe também ao representante zelar pelo fiel e inteiro acatamento pelos médicos, obedecendo todas as vontades do paciente. Caberá ainda ao representante, olha a importância de novo dele, dirimir eventuais dúvidas ou omissões que surjam durante a minha assistência. Podem ser dúvidas decorrentes até do avanço da ciência décadas depois de assinado a DAV. Declaro que para a elaboração desta DAV fui orientado pelo médico de confiança, meu médico de confiança, Dr. Fulano de Tal, nome completo, CRM e o Estado, Paraíba, Pernambuco, que me instruiu acerca dos termos técnicos aqui escritos, bem como das consequências de todos os procedimentos e tratamentos aos quais estou me recusando. Essa cláusula é importantíssima, que vocês sabem que sempre tem muitos termos técnicos no documento para mostrar e demonstrar que o declarante foi devidamente esclarecido por um médico. Claro que essa cláusula, dizendo que foi orientado pelo médico o nome dele, tem que ter a concordância por escrito do médico que prestou esse esclarecimento. No campo 3, claro, como todo documento, tem os dados de identificação da pessoa interessada, do declarante, né? Nome completo, a profissão aí é opcional, mas dois importantes documentos, o RG e o CPF, inclusive se quiser depois fazer o registro de cartório, a data de nascimento importantíssima para demonstrar que ele é maior de idade, tem mais de 18 anos. Claro, a residência, importantíssimo, telefone e o e-mail para contatos. E declaro que, se em alguma fase da minha vida, 2 ou mais médicos, olha que coisa importante, hein? A maioria dos modelos de DAV só coloca um médico para declarar a finitude de vida. E eu recomendo, junto com esse modelo bioética, 2 médicos. E, em vermelho, a segunda opinião prevista no artigo 18. Isso aí não vai constar do termo de vocês, obviamente, mas só para demonstrar que quando aquela lei for aprovada,
a lei já prevê uma segunda opinião. Então isso aí vai ter o respaldo plenamente, já tem ético e vai ter plenamente jurídico. Essa possibilidade de você sempre poder pedir duas opiniões para um fato polêmico, complexo. Ok? Lembre sempre disso. E se possível, claro, com o aval, com a concordância do seu médico de confiança. Nesses 2 médicos, com o seu médico de confiança, se eles detectarem uma condição na sua pessoa de finitude de vida, caracterizada por 3 tipos de problema de doença: doença curável, irreversível ou terminal, estado vegetativo persistente. Lembra aquelas pessoas que ficam em coma por anos a fio? E ou então uma demência, que é o mais comum agora, a demência de Alzheimer, etc. Uma demência em estado avançado e irreversível, ou doença degenerativa, né, progressiva, irreversível do sistema nervoso ou sistema muscular. Essas 3 situações aí caracterizam finitude de vida. O campo D é quanto aos desejos. Autoriza a equipe de saúde que me atenderá na finitude de vida, é o termo técnico, que esses procedimentos extraordinários desproporcionais sejam suspensos ou, de preferência, que não sejam iniciados. É a vontade de quem quer fazer paliação, né? Exceto se 2 médicos atestarem a necessidade e com aval do seu representante. E que, reforça, seja permitida a evolução natural da doença, já que a morte faz parte da vida, sendo, reforçando, apenas disponibilizados para a minha pessoa os cuidados paliativos. E isso também está na lei que vai ser aprovada no Senado, que é um direito importantíssimo para os pacientes e suas famílias, porque os cuidados paliativos assistem também os cuidadores e as famílias, não é só o paciente. Porque quando o paciente está em finitude de vida, toda a família está envolvida. E esses paliativos cuidados são necessários para apenas o conforto, o alívio de dores, sofrimentos e ansiedades e angústias. Manifestar ainda o meu desejo de uma morte digna e em paz. Quem não quer esse desejo? E, se possível, no meu ambiente familiar. É o tal morrer em casa, como era muito comum no passado, quando os pacientes eram desenganados pelo médico. Outros desejos: ser velado em casa é o teu desejo? Claro que às vezes, por causa da violência, a família não concorda, né? Ou se inviabiliza, tem que ser na casa de velório. Outro desejo possível: ser enterrado na cidade onde nasceu. Quem não gosta disso? Principalmente no país, vocês acompanham sempre, quando morre uma pessoa por assassinato ou tragédia no exterior, ele quer ser enterrado no Brasil e principalmente na sua cidade. É cultural. E outro, uma coisa nova que tem aqui na Paraíba, né? Ser cremado. Tem uns custos, né? Mas a família concorda? Vocês concordam? É bom deixar nadável. E que as cinzas sejam lançadas onde? Imagina que o paciente poderá já dar o destino às suas cinzas. Exemplo, na praia de Tambaú, no sítio, na própria casa. Quantas recusas na letra E? Algumas recusas aqui eu listei 13. Vocês então poderão acrescentar outras, poderão retirar outras. Tem aqui os parentezinhos, é só exemplo para orientar vocês quando for digitar as suas recusas na finitude de vida. Vou ler algumas. E para UTI, limitar até 2 tentativas a parada cardiorrespiratória, tentativa. Respiração artificial, evitar cirurgia de grande porte, evitar diálise, quimioterapia, radioterapia, nutrição e hidratação artificiais, pequenas cirurgias que não sirvam, né, para dar conforto ou aliviar a dor, e exames invasivos, aqueles de risco, além de antibióticos. Outras recusas possíveis: não deseja a realização, isso é importante, de nenhum procedimento para tirar minha vida, é eutanásia. Deseja apenas que ela não seja prorrogada
desnecessariamente, desarrazoadamente, que é a distanásia. E vocês sabem que isso aí, mesmo que ele não colocasse isso, os médicos não poderiam, por imperativo legal, nem abreviar a morte, nem dilatar a morte, que é a eutanásia, porque são proibidas no Brasil. No Brasil, o que se aceita é a ortotanásia. E o 13, se eu estiver grávida, claro, aí em nome da criança, essa diretriz ficará suspensa até o final da gravidez. No campo F, a manifestação final, que esta declaração seja respeitada pela minha família e pela equipe médica, importante, hein? Enquanto expressão final do meu direito de recusa, de tratamento e de aceitar as consequências desta decisão. Esta DAV deve continuar a produzir efeito, apesar do meu estado de incapacidade. Ao assinar embaixo, deixo claro que estou, neste momento da assinatura da DAV, emocional e mentalmente competente para efetuar esta DAV e que entendo o objetivo, o alcance e as consequências deste documento, porque obviamente fui informado tanto na mídia, na internet, quanto tirei minhas dúvidas com o médico ao que eu tenho acesso. Por fim, o campo das assinaturas. Como vocês sabem, todo documento que dá efetividade, eficácia, validade, legalidade, legitimidade, são as assinaturas, né? Então aqui eu recomendo, claro, tem que ter primeiro a cidade, né? Dia, mês e ano, exemplo, João Pessoa, 12 de setembro de 2023, assina, né? Nome completo do declarante, né? E, se possível, aí o RG e o CPF, assinatura de 2 testemunhas, eu acho importantíssimo, e que tenha essa declaração para as testemunhas, que as testemunhas afirmam que o declarante ou a declarante assinou este documento de diretriz antecipada de vontade na minha presença, não sendo eu cônjuge ou familiar do declarante, quer dizer, totalmente isento de uma relação familiar próxima. Assinatura importantíssima, como vocês viram, é o representante titular do paciente, que na legislação do CFM ele chama de representante legal, no meio jurídico de procurador, e na lei, que vai ser aprovada, Deus quiser, brevemente no Senado, é chamada representante do paciente, é o termo técnico. Então eu vou ter 3 representantes, o titular, e na ausência dele impedimento, o primeiro substituto e o segundo substituto, que também assinam essa DAV e obviamente recebem uma cópia. E para terminar, se houver decisão de aumentar a eficácia, a segurança jurídica desse documento, está aqui em vermelho, então não vai precisar constar, repetindo que foi vermelho, não vai constar do texto de vocês, o resto vocês podem fazer igual. O tabelião de notas, ou a tabelião de notas. Opcional, caso seja registrado no cartório notarial, isso aumenta a segurança jurídica do alcance do documento indicado, principalmente aí o caso dessa segurança jurídica, quando há divergências entre familiares quanto à lucidez do declarante ou da viabilidade e legalidade de algumas cláusulas, e também de diferentes entendimentos do que é finitude de vida. Recomenda-se, neste caso, a presença de um advogado para assessorá-lo no documento e nas decisões que vão ser tomadas. Alerte-se, por último, que essas últimas medidas aumentam o custo, já que esse modelo que eu proponho é free, é 0800, é gratuito. Mas nesse caso de registrar em cartório e tiver o concurso do advogado, vão ter esses valores que podem alcançar mais de um salário mínimo. Outra consequência, no momento que você faz uma procuração pública declaratória no cartório, o documento passa a ser público, ou seja, quebra o sigilo dos dados da DAV, todo mundo fica sabendo seus direitos e suas recusas e seus desejos. Muito obrigado.